Gente, quero que você receba com muita alegria o apóstolo Hudson, de Brasília, veio aqui para fazer um seminário, e eu sei que tem muito de Deus para liberar. Nós tivemos alguns momentos ali em Brasília que foi algo tão poderoso, tão profundo. Você está em casa, meu pastor, tá bom? Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, estenda suas mãos para cá, igreja. Pai, em nome de Jesus, que teu filho seja esse canal para liberar sobre nós palavras do céu para o nosso coração. Tira do nosso coração toda dúvida, toda incerteza, toda inquietação, mas que a nossa mente esteja disponível, nosso coração sedento pela tua palavra. Em nome de Jesus, cuida do teu filho, guarda ele, a sua mente, guarda a sua saúde, ó Pai, que ele seja esse canal desobstruído para liberar sobre nós palavras do teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Shalom, boa noite. É uma alegria estar com todos vocês, parte do corpo de Cristo aqui nessa cidade. Queria pedir que ficássemos em pé para aplaudir ao Senhor Jesus. Ele é a pessoa importante aqui. Toda honra, toda glória seja dada ao seu nome. Nome sobre todo nome. Todo joelho se dobre, toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor. Proclamamos domínio, governo. Ele domina sobre esta cidade, Ele domina sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer, e a tudo o Senhor dá força. Declaramos o teu povo colocado, posicionado nas regiões celestes em Cristo Jesus, acima de toda a cúpula do espírito religioso. O Senhor é quem governa. Aleluia, aleluia. Podem sentar. Eu estou aqui com a minha esposa, Selma, e uma equipe preciosa aqui da nossa missão Brasil de Joelhos, que está nos acompanhando. Estamos nessa trajetória aqui de orar antes desse momento da COP30. Mas só que estamos com esse movimento Brasil de Joelhos. Depois você pode conhecer o nosso site brasildejoelhos.org, e lá estamos há 1 ano orando e mobilizando intercessores sobre tudo o que vai acontecer agora aqui em Belém, na região do Pará, na floresta. Nós entendemos que esse é um momento onde o Senhor, Ele quer que os seus propósitos tenham prioridade. E a igreja de Belém deve orar por isso, que as prioridades do propósito de Deus se estabeleçam durante esses dias da COP30, amém? Eu sei que vocês estão orando e estão diante do Senhor com esse propósito também, clamando, chamando o Senhor para que a sua vontade se estabeleça. E nós nos juntamos nesse sentido, estamos juntos nesse propósito. Hoje quero falar sobre vencendo o medo, vitória sobre o medo. Provavelmente o Espírito de Deus trouxe você nesta reunião. É uma noite especial, nós estamos aqui e eu espero que a sua mente esteja aqui. Nós estamos vivendo numa cultura onde nossas mentes rapidamente saem do lugar, se distraem, mas eu oro que a sua mente esteja focada aqui em ouvir a palavra de Deus. Aquele que criou o mundo fala e tudo sustenta todas as coisas, tem o poder para transformar. Ele está aqui conosco, seu espírito criativo está aqui conosco. O espírito da verdade que guia toda a verdade está aqui conosco. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14 e vamos ler a partir do verso 22, uma história que a maioria dos cristãos já conhece. Mas se você está aqui visitando e não conhece a Bíblia, quero encorajá-lo a ler a palavra de Deus, a realmente gastar tempo na vida de Jesus, lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos, para saber mais sobre a pessoa de Jesus. Então vamos começar a partir do verso 22, uma experiência que Jesus viveu com os seus discípulos. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado,
enquanto ele despedia as multidões. Ele tinha vivido um momento de milagres e ele então agora dá uma direção para os discípulos chegarem do outro lado. Verso 24. 23, aliás. Depois de mandá-las, vou ler aqui na minha. E despedida a multidão, verso 23, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, onde o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, eu estou no verso 25 agora, por volta, porque aqui não está contínuo, por volta da quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. 3 da madrugada, Jesus foi caminhando sobre as águas. Eu vou parar um pouco aqui e vamos meditar nesses primeiros versos. Jesus tem aqui uma demonstração muito poderosa da sua autoridade sobre o medo. Ele tem autoridade sobre o temor, sobre a insegurança, sobre o medo. E todos nós passamos por momentos de insegurança, passamos por momentos de medo, temos experiências que são às vezes traumatizantes. Talvez haja alguém aqui que já passou isso. A Bíblia fala sobre o medo, mas nesse momento específico, o medo surge no meio dessa situação dos discípulos de Jesus. E o que acontece? Nesse episódio, ele demonstra a autoridade sobre toda a dificuldade de tormento e medo. Talvez muitos cristãos tenham vivido na sua história tormento e medo. Neste caso aqui, a dificuldade é tão grande que veio também uma ventania. O texto diz que o vento era contrário, o barco estava no meio do mar, da Galileia, né? Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, Jesus chega perto deles, andando sobre as águas, revelando claramente a sua autoridade sobre as leis naturais. Para vencer o medo, é necessário que você se aproxime de Jesus e o conheça. E eu oro que hoje à noite você tenha uma experiência nova com o Senhor. Eu oro para que toda lembrança de tormento e medo possa ser apresentada hoje aos pés do Senhor. O que aconteceu com os discípulos foi exatamente isso. Jesus estava ali, era 3 horas da manhã, e ele estava vindo para estar com os discípulos. E o momento é um momento de tormento. Jesus estava pronto para entrar naquele tormento, naquela tempestade, e demonstrar que ele tem autoridade sobre as tempestades, autoridade sobre os tormentos, autoridade sobre o medo. Mas é interessante que o último trabalho que Jesus estava fazendo, a multiplicação dos pães, os versos anteriores, aqui em Mateus 14, ele provavelmente terminou essa tarefa por volta de 15 horas. E ele vai e sobe para ter um tempo de oração, e depois desse tempo de oração, ele volta por volta das 3 da manhã. Então, o que acontece é que Jesus ficou aproximadamente 12 horas orando, entre um tempo de milagres e um tempo onde ele iria se revelar numa necessidade, se revelar numa tempestade, se revelar num momento de trauma para os discípulos. Ele ia revelar que ele é Deus. Ele ia revelar que ele tem a mesma autoridade que o seu pai.
Ele tem autoridade sobre as leis naturais e ele tem autoridade sobre os ventos. Ele tem autoridade sobre o mar para andar sobre as águas. E agora ele tem autoridade para também parar o vento. Enquanto ele está nesse momento trazendo uma revelação no meio de uma rotina diária dos discípulos, que era atravessar aquele mar, viver a rotina de viajar de barco, de ter que enfrentar esse vento. Eles conheciam esse vento, eles são pescadores, alguns deles, eles eram habituados àquela travessia, mas naquele momento, era um momento onde o Senhor queria se revelar. Olha, esta noite Deus trouxe você aqui, porque Ele deseja falar com você. Talvez a tempestade que você está enfrentando agora é uma oportunidade para que a autoridade de Deus se revele no meio dessa circunstância, para que você conheça Deus. Às vezes nós o cultuamos numa reunião como essa, às vezes nós levantamos o seu nome, às vezes nós o procuramos num grupo pequeno de estudo da palavra, nós temos experiências, nosso cabelo se levanta, nós ficamos emocionados, mas aqui é mais do que isso, é uma oportunidade onde Deus está dizendo: eu quero que você me conheça por experiência, eu quero que você veja quem eu sou, vendo o meu poder atuar. Então a tempestade que talvez você esteja enfrentando é uma oportunidade para que o poder de Deus e a pessoa de Deus seja conhecida por você. Amém? Então não é um momento à toa, é uma grande oportunidade. E aí ele guiou os discípulos para esse momento, esse encontro. O estilo de vida de Jesus era um estilo de se relacionar com o Pai. Mas o estilo de vida dos discípulos, eles estavam sendo discipulados em andar com o Pai, em experimentar o poder do Pai, em experimentar a autoridade do Pai na vida deles, a autoridade de Cristo como o enviado do Pai na vida deles. E aquela foi a oportunidade. Então o verso 25 diz: mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Verso 6: e os discípulos, vendo sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Sabe, o medo, ele distorce a visão. O medo, ele impede que você reconheça o próprio Deus, o próprio Jesus. Eles andavam com Jesus, mas eles não conseguiram reconhecê-lo, porque o medo distorce a visão, gera dúvida, gera incerteza. Mesmo diante da voz do Senhor, era uma voz conhecida pelos discípulos, mas eles não conseguiram reconhecer a princípio. Além disso, o medo também altera os sentidos da nossa alma, provoca às vezes pânico, nos desequilibra e nos faz nos mover às cegas, tira a nossa capacidade de ver com clareza. Talvez alguém aqui esteja enfrentando medo. Nós estamos numa cultura onde o medo está nas redes, o medo é divulgado, o medo é cultivado, há pessoas que ganham dinheiro com o medo, há mídia sobre o medo, muita coisa provoca o medo. Mas essa noite eu vim aqui como um embaixador daquele que venceu o medo. E o Senhor da tua fé é aquele que venceu o medo. E Ele chega exatamente no meio das tempestades para mostrar a você quem Ele é. Não é só resolver aquela tempestade, é andar com aquele que vence o medo, com aquele que venceu a morte, com aquele que venceu os tormentos. E hoje à noite seja uma oportunidade onde a tua mente se volta para receber vitória sobre medo e tormentos. Não importa o que aconteceu, hoje é uma noite para você experimentar a presença de Jesus no meio do tormento e do medo. Você crê nisso? Às vezes nós vamos gritar como os discípulos. É preciso expressar naturalmente o que está dentro de nós. Às vezes nós passamos por traumas e nem gritamos.
Quando Jesus chega, ele permite que o trauma se expresse, que o grito de insegurança saia na voz dos discípulos. Mas em seguida ele diz, verso 27, Jesus, porém, falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Sabe, às vezes no meio do medo, a pessoa deixa de orar, deixa de ouvir a voz de Deus, de meditar na palavra, e não reconhece Jesus, mesmo quando ele se aproxima. Mas aqui, Jesus está dizendo: sou eu. Enfrentem seus medos. Enfrentem seus medos. Hoje a palavra para você é: enfrente os seus medos com Jesus. Enfrente os seus medos com a presença de Jesus. Lide com os seus medos com a presença de Jesus, porque Ele chamou você para ser uma pessoa de ousadia, chamou você para ser uma pessoa de confiança, de segurança. E eu oro que sejam quebradas na tua alma tronos de insegurança, de medo, as marcas do trauma sejam removidos agora na presença dEle, que teus olhos sejam abertos para ver que Ele está presente, que agora você não está só, que Ele tem autoridade sobre as tempestades, que Ele está pronto para liberar a sua palavra, e a sua palavra é muito claramente: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Hoje o Senhor está dizendo a você: não tema. Mesmo que haja uma tempestade, não tema. E eu oro que todo o acumulado de medo na tua memória, todo o acumulado de temor e insegurança na tua memória, tudo que está aí na tua alma, seja esvaziado, seque completamente. Traumas, memórias, lembranças, na presença de Jesus, tudo isso pode ir embora. Mas é possível que você hoje tome uma posição e diga: eu creio, eu creio, eu creio, e eu entrego os meus medos nas tuas mãos, Senhor. Provavelmente todos os cabelos dos discípulos estavam levantados, a sua taquicardia estava lá elevadíssima, o seu cérebro estava tocado de uma maneira extraordinária, seus nervos, todos os seus sistemas estavam assim a 1000 por hora. Jesus estava ali e Jesus estava dizendo: não temam, não temam, não temam. Tenham um ânimo. Ele fala de ânima, ânimo fala de ânima. Há ânimo na alma, a alma que recebe segurança. E hoje à noite eu estou aqui como embaixador daquele que marca a nossa vida, não com medo, mas com uma ânima, com uma alma que é segura. E eu oro que a palavra de segurança seja a marca sobre a sua vida, e que não haja mais as marcas do medo e do terror. Nós temos níveis naturais de medo. Nós vamos nos defender. Se eu me aproximar dessa bancada aqui para baixo, eu vou ficar com medo, porque eu vou ficar com medo de cair. Há um limite natural para isso. Mas há situações de pessoas que estão paralisadas talvez nessa reunião, que não estão conseguindo ir para o seu propósito, não estão conseguindo sair do barco. Em seguida a esse momento onde o Senhor se revela, olha o que Pedro diz. Pedro é aquele que responde com um temperamento forte, e ele diz imediatamente: Jesus. Verso 28, respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Sabe, essa noite aqui, assim como Pedro, alguns precisam fazer esse teste. Não basta ser curado, você precisa testar o funcionamento do poder e da palavra de Deus sobre a sua vida. E hoje à noite, assim como Pedro, talvez você tenha um temperamento de querer experimentar a vitória sobre o medo.
E hoje é uma noite que o Senhor está marcando para a sua vida, para que você não somente seja curado, mas você comece a assumir novos desafios para vencer o medo e para experimentar o poder de Deus. O medo produz pânico, mas Pedro reconheceu a voz e creu. E o poder alterou os sentidos dele ao ponto de levar a uma nova tentativa, a um novo começo. Uma prova de que estamos curados é quando nós marcamos uma oportunidade para um novo começo. E eu oro por um novo começo aqui. Um novo começo, um novo começo, um novo começo. Um novo começo não significa que não vai ter problemas de novo. Pode haver problemas sim, mas você precisa sair do cativeiro. Eu oro que pessoas que estão em cativeiro, prisões espirituais, memórias da infância, sejam tirados de lá e sejam posicionados como Pedro para um novo começo. Um novo começo. Manda-me ir ter contigo por cima das águas. Sabe o que Pedro descobriu? Para um novo começo é preciso ter uma palavra daquele que tem domínio sobre todas as coisas. É preciso ter uma palavra. Os projetos que Deus quer que você toque agora não são projetos com a sua palavra, com o seu desejo, com a sua vontade, com o seu ímpeto, com o seu temperamento. Ele quer que você busque Ele para receber uma palavra dEle. E Pedro diz: olha, estou encerrando o velho ciclo, estou abrindo um ciclo novo, e eu quero essa palavra para poder ir até você. Eu tenho dúvidas ainda. É natural quando você recomeça a ter dúvidas e ter insegurança, mas você pede a palavra de Deus para dar passos pela fé. Eu quero ouvir a tua voz, foi isso que Pedro disse. Eu não quero mais ouvir a voz do medo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu oro que todos aqueles que estão ouvindo muito a voz do medo sejam livres. Pela palavra de Deus, seja livre. Você crê que o Senhor pode tirar hoje todo o acumulado de medo e insegurança da tua alma, tudo que desceu para a tua alma, tudo que está segurando você? Debaixo de uma palavra, eu vou até o Senhor. Resposta, verso 29. E ele disse: vem, Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ele colocou o pé no sobrenatural. Ele colocou o pé primeiro na obediência. Ele colocou a palavra no coração para obedecer. Eu oro que hoje homens e mulheres aqui coloquem a palavra no coração para obedecer. Coloque a palavra no seu coração para obedecer. Isso não significa que não vai ter dificuldades, mas você está fazendo a coisa certa. Existe um protocolo certo agora. Recomeçando, coloque a palavra de Deus na base, na frente. Não saia sem essa palavra de Deus. E foi exatamente o que Pedro fez. Verso 29. Vem, e Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Verso 30, mas sentindo o vento forte, teve medo. Quando estamos num processo de cura, as emoções, eu não posso andar pelas emoções. Eu tenho que andar por aquilo que eu creio. As emoções ainda não estavam restauradas. As emoções ainda não estavam submissas à verdade. E hoje à noite eu chamo você para pensar sobre suas emoções submissas à verdade. Pedro estava com as suas emoções ainda governando e não submissas à verdade. Apesar de ter feito o protocolo certo, apesar de ter recebido a palavra de Deus, suas emoções ainda estavam governando. Isso não é um problema quando você está num processo de obediência. E olha o que acontece. Começando aí, verso 30, para o fundo,
clamou dizendo: Senhor, salva-me. Qual a diferença de momentos antes? Eles estavam sozinhos no barco. Agora, Deus tinha removido o tormento, Deus estava no recomeço, Deus tinha dado uma palavra e eles estavam vivendo, Pedro especificamente no meio dos discípulos, vivendo um novo começo. Porque às vezes nem todo mundo que está no barco com Jesus consegue fazer o que Pedro fez. Nós não somos iguais. Nunca se compare com os outros. Hoje a cultura está comparando todo mundo, mas não há comparação. Hoje a cultura está empurrando você para andar pelo que você sente, mas não ande pelo que você sente, ande pelo que você crê. Hoje a cultura está pressionando você, mas a palavra de Deus veio falar com você hoje sobre vitória sobre o medo, vitória sobre o medo, vitória sobre emoções. E emoções têm que ser submissas à verdade, emoções têm que estar submissas às promessas de Deus. Eu estou com você, Pedro, eu estou com você, Pedro, eu estou com você, Pedro. Ele está dizendo a você: eu estou com você. A diferença é que antes ele não estava no barco, mas agora ele está no barco. Aliás, ele não está exatamente no barco, ele está sobre as águas e ele está dizendo: eu estou aqui. Enquanto ele naufraga, o Senhor diz: eu seguro a sua mão. Quando você tem um recomeço, você é corrigido, você é amadurecido, você é aperfeiçoado para andar pela fé, coisas que outros não vão viver, mas Deus colocou dentro de você um desejo de andar sobre a sua palavra, um desejo de andar sobre a sua palavra. Hoje à noite Deus está falando com pessoas que estão achando que estão indo para o fundo, mas já estão começando, já estão caminhando com o Senhor. Pessoas que estão nessa sala, pessoas talvez que estão nos ouvindo virtualmente, que estão com Jesus, mas estão indo para o fundo. Eu, como ministro de Deus, embaixador do seu evangelho, vim aqui dizer a você: se você está num recomeço com Jesus, Ele está agora dizendo a você que a sua mão está segurando você, para que você não vá para o fundo. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê que o Senhor está com você, você vai ver a glória de Deus. Ele está treinando você para que seja um filho que vence as leis naturais, um filho que experimenta o sobrenatural, um filho que traz a glória dele. Ele tem paciência com você, ele está treinando você, ele está levando você a um novo nível de fé. Jesus revela que Ele é igual a Adonai. Ele faz as mesmas coisas, Ele tem a mesma natureza. Naquela situação, Ele não está só discipulando os discípulos sobre dependência, mas sobre a plenitude da fé. Ele está dizendo: vocês de hoje em diante estão marcados por uma confiança de que eu sou homem e sou Deus. Eu sou homem e sou Deus. Eu sou homem e sou Deus. Está vindo aí sobre o mundo o anticristo, e a mensagem dele é contra essa verdade. Ele diz que Jesus não é Deus. Mas eu estou aqui com esse texto falando dos discípulos e falando para você. Você sabe que Jesus estava em carne, andando sobre as águas. Você sabe que os discípulos estavam em carne, dentro do barco. Você sabe que Jesus estava ali andando sobre as águas.
e antes de entrar no barco, ele estendeu a mão, e ele apoiado em cima das águas, dizendo: eu tenho autoridade sobre a criação. Pedro, eu levanto você. Esse é o Deus vivo, esse é o Deus semelhante a Jesus, semelhante ao Pai, o Filho semelhante ao Pai, a quem adoramos. Aplauda Jesus. Ele é Deus, perfeitamente homem. Eu oro que você pare de olhar para os ventos fortes. Esse momento que estamos vivendo no Brasil é um momento de muitos ventos fortes, mas você não vai olhar para o vento forte, você vai olhar para o Senhor que está em cima das águas e que tem autoridade sobre os ventos. Você crê? É preciso ver a soberania de Deus agora. É preciso tirar os olhos daquilo que é temporal, humano, para se alimentar de coisas eternas. Você precisa de coisas eternas. O dinheiro, como um falso Deus, não pode lhe dar isso. A falsa deusa que é cultuada nessa cidade não pode fazer isso. Falsos deuses na floresta não podem fazer isso. Mas o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Pedro, Tiago e João está aqui. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Não lance a sua confiança nos deuses falsos. Não olhe para a tempestade. Aprenda isso, que mesmo na escola do sobrenatural, você pode fraquejar. Isso é processo. Mesmo na escola do sobrenatural, você pode fraquejar. Isso é processo. Mas a diferença é que a mão dele está lá. A mão dele está lá. E o seu clamor: salva-me. Talvez essa noite algumas pessoas daqui a pouco queiram vir aqui, como Pedro, dizendo: Senhor, salva-me. Eu estou no recomeço, mas afundei. Eu creio na tua mão agora me pegando. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Tem algumas orações que nós temos vergonha de fazer. Tem algumas orações que nós fugimos de fazer. Tem algumas orações que nós ficamos assim com Deus. Será que eu vou fazer alguma coisa errada com Deus? Aqui Pedro está dizendo: Senhor, salva-me. Essa é uma oração necessária. Quando nós estamos firmados em Deus, mas sentimos afundar, nós precisamos fazer orações como essa: Senhor, salva-me. Não era uma grande oração, não era um jejum da madrugada, não era amarrar um valente, era simplesmente agarrar na mão do Senhor e dizer: Senhor, salva-me. Eu sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu não estou só. No recomeço não estamos sós. Sabe, às vezes Deus não livra antes, Ele livra durante, para que a nossa fé seja fortalecida. Verso 31. E logo Jesus estendeu a mão. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, homem de pouca fé, por que duvidastes? Mesmo andando com Jesus, nós podemos ter pouco daquilo que Ele está nos ensinando muito. Só que nós não percebemos que temos pouco. Mas as circunstâncias trazem a evidência que é pouco. Talvez você ache que tem muita fé. Mas vem provas e circunstâncias onde Deus tem que dizer: é pouco que você tem para o que você quer experimentar e andar no meu propósito. Hoje à noite o Senhor está falando contigo. É pouco o que você tem para aquilo que você quer experimentar e andar no propósito de Deus.
é pouca fé. É um tempo de aumentar a fé, é um tempo de crescer na fé. Quando você ora por isso e você pede isso, você está dizendo: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta os testes comigo. Então não estranhe os testes que você vai receber. Não estranha, quando você pede para a fé aumentar, vem mais provas de fé. Então se posicione em crer mais. Pegue os livros do Evangelho, pegue os Evangelhos e creia, e leia, e proclame em voz alta. Pegue os milagres e proclame em voz alta. Deixe a sua fé crescer, deixe a sua fé crescer. Toda má notícia que chegar, você vai levantar as mãos e dizer: obrigado, Senhor, tem alguma coisa nova chegando e eu não consigo ver. Obrigado, Senhor, obrigado pelas coisas que estão chegando. Eu não estou olhando para o que eu estou perdendo, eu estou olhando para o que o Senhor está me acrescentando de confiança em Ti. Eu recebo uma nova confiança em Ti. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Hoje o pastor Maxwell falou isso. Eu oro que você e a sua esposa, pastor, continuem a crescer na fé, para experimentar todo o propósito de Deus. Eu oro que toda essa liderança local esteja unida na mesma fé, ande debaixo de palavra, aprenda nos processos de formação de líderes com Jesus. Não se volte para as tempestades, mas se deixe crescer. Aqueles que forem aprovados aqui podem romper em portas internacionais. E essa região está sendo levantada por Deus para as nações. O mundo está olhando para cá. O mundo está olhando para cá. Negócios, propósitos dos negócios, propósitos com famílias, propósito com filhos. E você é maior do que a sua cultura. Eu estou chamando você para ser maior do que a cultura paraense, chamando você para ser maior do que a cultura nortista. Vocês não são inferiores, vocês foram escolhidos pelo Senhor para levar uma influência sobre todo o Brasil. O Espírito Santo está rompendo os seus limites, Ele está tirando timidez, Ele está tirando traumas, Ele está secando fontes de rejeição e dizendo: eu quero usar a igreja de Belém, eu quero usar a igreja do Pará, eu quero mover com a igreja do norte do Brasil para os meus propósitos. E não será como foi antes. Será uma nova unção, será um novo rompimento, será um povo mais amadurecido em fé. Fique em pé e aplauda o Senhor, bendiga o seu nome, exalte o seu nome. Será que há Pedros aqui hoje que tem uma oração, depois de começar de novo, um circuito novo, um ciclo novo com Deus? Você está com medo de que Deus deixe você afundar, e você está com essa oração: Senhor, salva-me, salva o meu negócio, salva a minha família, salva o meu casamento, salva-me. Salva-me. Você pode vir à frente. O último texto diz: enquanto subiram para o barco, acalmou-se o vento, e aproximaram-se e estavam no barco, e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Há novos começos, mas alguns precisam derramar uma oração aqui hoje. Há novos começos para aqueles que já recomeçaram, tiveram um novo início, mas agora o Senhor está colocando uma nova autoridade no barco, na sua vida, na sua família,
na sua empresa, nos seus negócios. E se você é uma dessas pessoas, por favor, cadeias sejam quebradas dos pés, do pescoço, e você seja livre. Você não vai andar mais debaixo de jugo de medo. Você vai crer nessa palavra, e você vai haver um reconhecimento que você pode sim chegar do outro lado. Os discípulos chegaram à terra de Genezaré, e lá tinha muita coisa para acontecer, mas as cadeias tinham que ser quebradas. Pai, eu me junto agora aos homens que estão recomeçando, aos casais que estão recomeçando, às mulheres que estão recomeçando. Eu me junto agora na tua presença para dizer: Senhor, socorre-nos. Nós confiamos em Ti, nós dependemos de Ti, nós cremos nos Teus milagres. Perdoa-nos, porque estamos dando lugar ao medo ao invés de dar lugar à Tua palavra. Quando o Senhor liberou os discípulos, eles já estavam debaixo de uma palavra, mas agora eles precisavam reconhecer do Senhor. Pai, homens e mulheres possam Te reconhecer. Eu oro que esses milagres se estabeleçam nas suas cabeças agora, suas memórias, seus cérebros. Uma unção de cura e libertação seja aqui, Senhor. Seja aqui, seja aqui, Pai. Seja aqui sobre esses homens, sobre essas mulheres, sobre essas famílias, sobre mesmo adultos que vivem como crianças. Sejam livres da infantilidade e sejam reconciliados com a maturidade. Hoje, Senhor, homens e mulheres capazes de andar sobre as águas, homens e mulheres capazes de receber Cristo no seu barco, homens e mulheres capazes de reconhecer o Senhor Jesus, Filho de Deus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. E todos aqueles que não Te conhecem hoje à noite, cadeias também sejam quebradas, e eles tomem uma posição de Te obedecer e de fazer a Tua vontade, de Te conhecer como perfeitamente homem, perfeitamente Deus, capaz de fazer como Deus faz, aquele que vive pelo Seu Espírito em nós. E as marcas do Teu amor sejam sobre cada homem, cada mulher que está orando agora. As marcas do Teu amor, eles não sejam marcados pelo medo, eles não sejam marcados pela insegurança, pela timidez, ou mesmo a ansiedade que é filha do medo. Mas eu oro que esses reservatórios sejam livres, quebrados, anulados, o jugo seja quebrado, e um novo começo se estabeleça, e eles cheguem ao outro lado do mar, e eles tenham a experiência de realizar o Teu plano completamente. Nós oramos com plenitude, plenitude, plenitude. Exalte o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és